Alô você, alô Brasil, benção minha mãe e um abraço à minha sogra. Olha eu aqui para tratar sobre um tema, esse tema aí esse título do vídeo, tratar de um tema super importante para a gente aqui que é imigrante, falar sobre o passaporte português, o tão sonhado passaporte vermelho. Vou explicar aqui o que a gente deve fazer, como é a lei hoje e o que o partido Chega, que é o partido aqui de Portugal, propõe. Hoje é uma lei que ele propõe, ainda não está em vigor, né? Mas aí o que é que o Chega propõe em relação à cidadania? É o tempo de cidadania, né? Mais propriamente dito, mas sendo mais incisivo aqui no tema. Então o tema de hoje é esse. Vamos tratar sobre essa questão da cidadania. E então, fazer um parênteses aqui, e como é que tá o Brasil, hein? Eita, o Brasil tá sério, a coisa tá séria, né? Será que a lei Magnitsky vem ou não? Vem ou não vem? E ontem Trump com essas bombas aí no Irã, a coisa tá ficando séria, esse sistema global aí a coisa tá ficando complicada. Mas enfim, vamos ao que interessa. Então vamos tratar aí sobre essa questão da cidadania portuguesa. O que é que muda na cidadania, na obtenção da cidadania portuguesa nesse ano de 2025? O que muda, quem tem direito e como conseguir essa questão da cidadania em 2025. Vamos lá. Você sabia que a lei da cidadania pode mudar em 2025 e que milhares de brasileiros, certamente milhares de brasileiros e outras pessoas e outras nacionalidades podem ser afetadas com essa questão, né? A gente vai trabalhar hoje o que é que precisa saber sobre isso, o que é que muda e como correr atrás dessa cidadania. Eu distribuir aqui em 5 tópicos para a gente trabalhar, debater um pouco essa questão. O primeiro item é o seguinte: quem tem direito à cidadania portuguesa? Você chega aqui, como é que você vai ter direito à cidadania portuguesa? Filhos, hoje em dia é assim, né? Filhos, netos, bisnetos e bisnetos de portugueses. Então você que está aí no Brasil, se você quer saber se é neto, bisneto e não sabe, né? Fazer essa árvore genealógica aí para saber se você tem algum parentesco com algum português. Cônjuges, após 3 anos de casamento e união estável, residentes locais, pelo menos 5 anos. Isso aí ocorreu após 2018, né? Se você tem direito à cidadania, residentes legais, com pelo menos 5 anos de residência legal. Atenção a essa questão. Olha aqui, apareceu o primeiro OI. O que é OI? Para quem não sabe, eu costumo falar assim, o que é OI? Observação importante. Não basta ter sobrenome em português, precisa provar com documentos, evidentemente. Você chega assim, não, eu sou descendente de português, meu avô foi português, meu bisavô foi português. Não basta só falar, né? Tem que provar e provar com papel, provar com documentos, né? Porque assim é muito bom. É importante provar com documentos, fazer essa árvore genealógica, deixar tudo provadozinho, direitinho, para que quando você for dar entrada no processo, não ocorra nenhum problema, né? Segundo ponto, o que diz a lei atual? O que é que diz a lei hoje sobre essa questão da cidadania? A lei de nacionalidade, número 37/81, ocorre o seguinte: desde 2020, o tempo de residência conta desde o período da manifestação de interesse. É o que diz aqui, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas pelo que diz aqui, consta desde o momento da manifestação de interesse. Então, se você deu entrada na manifestação de interesse, o seu tempo de residência, o seu tempo de cidadania começa a contar a partir dali, a partir desse tempo de entrada na manifestação de interesse. O que é que você precisa ter? Residência legal, laços com Portugal e não ter condenações graves. Na verdade, o ideal seria não ter condenações, né? Esse seria o ideal. Não ter condenações graves é melhor, de fato, melhor não ter condenação nenhuma, porque a gente sabe que qualquer probleminha atrapalha o processo. Terceiro ponto, o que pode mudar em 2025? Então, eu expliquei como é a lei atual hoje, né? Quais são os documentos que você precisa ter para dar entrada no processo e o que é que vai mudar em 2025, ou qual é a proposta do Partido Chega, né? Qual é a proposta do Partido Chega para 2025? Vamos lá, proposta do Partido Chega, ele quer aumentar o tempo de residência de 5 anos de residência para 10 anos. 5 anos para 10 anos. É um tempo considerável, né? Não sei qual é o critério que eles estão usando aí, mas é um tempo considerável, de 5 para 10 anos. É um tempo considerável. O tempo de residência para a cidadania. A intenção é endurecer o processo para imigrantes. A intenção do Chega é essa, endurecer o processo para imigrantes. Como eu falei anteriormente, isso não é uma lei, não é? Isso é apenas uma proposta do partido. É uma proposta do partido, não virou lei, como eu disse, não virou lei. Mas parece que tem um apoio crescente aí do parlamento português para aumentar esse tempo, né? 5 para 10 anos é um tempo considerável. Outra OI, observação importante: quem já está no processo, né? Quem já está no processo ou já tem 5 anos, não será afetado se entrar antes da mudança. Então,
atenção você imigrante aí. Se você já está no processo de cidadania, evidentemente que você não vai ser afetado por essa proposta se virar lei, né? Se virar lei, você não vai ser afetado por essa proposta. Mas, se você já tem tempo, corra, dê entrada no processo para que, se isso virar lei, você não seja afetado, né? Dê entrada no processo rapidamente. Junte todos os documentos e dê entrada no processo. Quarto ponto, como dar entrada no processo? O que é que precisa fazer para dar entrada no processo de cidadania? Documentos básicos: título de residência, certidão de nascimento apostilada, antecedentes criminais, formulário no IRM. Pode ser feito direto ou com a ajuda do advogado. Geralmente eu aconselho entrar com advogado, né? Entrar com a representação e entrar com advogado porque é melhor. O advogado pode assessorar melhor nessa questão. Dica: verificar se os seus anos de residência contam mesmo, né? Essa que é a questão. Se o tempo de residência conta mesmo. A partir realmente da manifestação de interesse ou só o título de residência. A partir da manifestação, da entrada da manifestação de interesse, isso é uma questão que se deve ser clara, a partir da manifestação de interesse ou a partir do título de residência. Isso aí tem que ser claro, tem que ser... Por isso que tem que contratar um advogado para que possa assessorar nessa questão. Onde pedir para você dar entrada nesse documento: conservatória, loja do cidadão ou por via postal. E aqui o quinto ponto: erros que fazem o pedido ser recusado, que você não deve fazer. Caso contrário, seu pedido de cidadania vai ser recusado, o que você realmente não deve fazer. Segura aí que eu vou comentar aqui o que é que você, obtendo passaporte português, o que é que lhe dá direito, né? Muita gente sabe, mas é bom comentar aí. Segura aí que eu vou comentar já já. Erros que fazem o pedido ser recusado: documentos mal traduzidos ou não apostilados. Não cometa esse erro de não apostilar todos os documentos na hora da entrada na cidadania. Não cometa esse erro. É um erro crasso, né? Então, apostile o máximo que puder, ou até não, o que não é pedido, né? Porque às vezes eu costumo comentar que para dar entrada no processo aqui, o padrão é não ter padrão. Então, acostume-se a levar mais documentos do que eles inicialmente precisam, inicialmente pedem. Não, eu só preciso de um documento, 2 ou 3, então leve 5, apostilado, leve cópia, enfim. Não, talvez não vá precisar, mas leve. Na dúvida, é melhor levar os documentos em excesso, né? Porque nunca se sabe. O padrão é não ter padrão. Não comprovar laços reais com Portugal, isso é um erro. Você não deve cometer esse erro. Quais laços reais? Aqui não explica muito bem, mas ficou meio subjetivo aqui. Mas, por exemplo, creio que imposto de renda, né? Tem emprego, contrato, enfim. Os laços aqui não foram bem esclarecidos, mas é importante que quantos mais laços tiver, melhor, né? Falta de pagamento de taxas. Errou ou não pagou a taxa que deveria pagar no tempo correto, certamente a sua entrada na cidadania vai ser um pouco complicada, né? Histórico criminal a resolver. Então, se a pessoa tem histórico criminal no Brasil, aí complica, né? Complica. Então, pior, se tiver aqui também, vai ser mais complicado ainda. Se você tiver processo criminal a resolver, é melhor resolver antes, porque quando for da entrada na cidadania, certamente vai ter um problema. Agora, para comentar aqui no final, o que é que o passaporte português te dá direito? Olha só, segura. O passaporte português dá acesso a mais de 190 países, né? E o visto, 190 países sem visto, né? Incluindo União Europeia, Reino Unido, Canadá e até o Japão. Até o Japão te dá direito a você entrar sem visto. Basta ter o passaporte vermelho, o tão sonhado passaporte vermelho. Com ele você pode trabalhar. Olha lá, vê que essa questão é importantíssima. Por isso que muita gente corre atrás desse passaporte vermelho, porque te dá a possibilidade de trabalhar, morar e estudar legalmente em qualquer país da União Europeia. Então você pode morar, trabalhar, estudar, Bélgica, Alemanha, Holanda, por aí afora. Então, se você já tem um tempo, no meu entender, eu espero que esse tempo não mude de 5 para 10. Eu espero que esse tempo não mude, não aumente, né, de 5 para 10 anos. Porque acho que 5 anos já é um tempo suficiente, né? Você já contribui, se você já tem residência, não é? Eu não sei quais são as razões que o Chega quer mudar, por que quer mudar, aumentar esse tempo de 5 para 10 anos. Eu não entendo por quê. Mas, bem, essa é a proposta do partido, né? Essa é a proposta do partido. No meu entender, eu acho que 5 anos é o tempo já suficiente. A pessoa já contribui para Portugal, tem emprego, tudo direitinho, não tem antecedentes criminais, ou nada consta dos antecedentes criminais, então eu não vejo por que aumentar esse tempo de 5 para 10 anos. Se você concorda comigo, comenta aí, não é? É sempre bom comentar.
É sempre bom trazer a sua experiência, se você já deu entrada na cidadania. Tem alguns colegas que já deram entrada na cidadania e inclusive tem alguns colegas que já têm o passaporte vermelho, não é? E um colega trabalha na Bélgica, tranquilo, trabalha, estuda na Bélgica e está lá, já tem esse direito garantido e está lá usufruindo do direito. Deu entrada nos documentos todos certinhos, já tem o passaporte vermelho e está podendo morar em outro país, não é? Isso é a opção de cada um. Se a pessoa tem o passaporte vermelho e quer morar em Portugal, aí é a opção de cada um, né? Mas se o passaporte vermelho te dá essa possibilidade e realmente dá, e a pessoa, se quiser, tiver interesse em morar fora, então você tem todo o direito. Bem, esse foi um tema aí que eu achei bastante relevante, porque quem está aqui e já deu entrada na residência, pensa em, quem é que pensa, né? Pensa em conseguir o passaporte vermelho para ter outras oportunidades, né? Conhecer outro país, morar, estudar em outro país, quem sabe, eu não sei da preferência de cada um, mas se você tem direito, por que não? Não é? Bem, esse é o tema aí que eu quis trabalhar hoje, quis comentar aqui hoje, porque eu acho que é bastante relevante aí pra gente. Se você não deu entrada, mais uma observação aqui, relembrando, né? Se você não deu entrada no seu passaporte vermelho, corra, que antes que esse projeto passe a ser lei, a gente não fique aí de 5 para 10 anos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm uma experiência, comenta aí, ajuda o canal, tá bom? Grande abraço a todos e boa semana.